Olá, boa noite. Vamos ver se o som está ok, se estão me ouvindo. Certo, já estamos ao vivo. Perfeito, estou aguardando aqui os nossos grandes convidados, que são vocês que estão aí acompanhando a gente. Boa noite a todos. Muito feliz aí de estar nesse Dia dos Pais, aqui mais uma vez dividindo com vocês, né, os tesouros aí da nossa família. Acabei de ligar para o meu pai, ele estava assistindo um vídeo secreto aí, surpresa da família, falou, poxa, agora tô todo vermelho aqui, que tinha acabado de assistir o vídeo, então tá entrando aqui daqui a pouquinho, já com essa surpresa bem fresquinha para ele. Mas que bom que vocês estão aqui, daqui a pouquinho já segunda-feira, então meados de agosto, então já estamos num bom momento aqui para começar a falar de família, que sempre é bom falar de família, não tem hora, não tem momento, sempre vale a pena. Que bom, o pessoal já está chegando, daqui a pouquinho já acrescento aqui na sala o meu grande convidado da noite, que é o Sr. Ney Kloster. Então, eu queria introduzir aqui o nosso tema, né? Como o amor à família. É um tema maravilhoso, porque todo mundo, com certeza, todo mundo que está aí, que está me ouvindo, já ama a própria família naturalmente, né? Vocês podem estar se perguntando agora, poxa, Cissa, como não amar a família, né? Porque o amor pela família já é natural, já é de direito divino, assim, já faz parte da nossa lei natural, do nosso ser. A gente já nasce e mal se dá conta de quem a gente já ama a nossa família, né? Então, é bonito que a gente agora alimente tudo isso, né? Tem coisas que a gente sabe que acontece conosco, mas a gente pode ir amadurecendo, pode amadurecer esse amor, pode sempre se expandir, né? A gente pode ser sempre mais generoso nesse amor, a caridade pode entrar aí para também minimizar alguns pequenos conflitos, né? A gente vai falar bastante de alguns pequenos conflitos que podem surgir na família e estarmos preparadas com as ferramentas certas é o que há de mais importante. O nosso tema especial dessa noite, que é o amor à família, com esse espírito de equipe, como esse trabalho em grupo, para que a gente possa ter menos brigas, assim, ou menos desgastes desnecessários, focar no que é essencial da família, voltar às bases, garantir aqui umas boas memórias da nossa trajetória familiar. Então, o nosso grande pai, bem-vindo a esta live, senhor Ney Kloster. Ficou Tudo feliz bem com vocês? com o vídeo surpresa. Olha, vocês me fizeram chorar um pouquinho, né? Uma Só tirar, novidade. vou fazer uma troca de óculos aqui para ficar melhor aqui. Aí eu não E fico olhando assim para vocês aí, fica. Mas é melhor. bacana ver. É muito bacana quando você vai plantando e daí, assim, às vezes é duro de você às vezes receber alguns feedbacks, né? E feedback positivo é muito gostoso ver os filhos dando alguns feedbacks positivos, né? De momentos interessantes que a gente viveu. E foi interessante que cada um de vocês falou algumas coisas que, né, às vezes era tão pequeno para mim que às vezes eu nem lembrava direito, né? E daí e foi grande para vocês, né? Como pequenas coisas às vezes têm grandes lembranças, né? Pequenos momentos têm grandes lembranças. Achei Depois muito quero ver esse bacana vídeo aí, como ficou a versão final, né? Eu só mandei a minha isso. parte, aí depois você compartilha aí com a gente como ficou. Ficou Certo? muito legal. Então, olha só, eu queria introduzir aqui, falei já um pouquinho antes da gente começar, que esse tema, né, do trabalho em grupo, né, de ver a família como uma equipe, né, agora recentemente a gente reviu um vídeo sobre esse time, né, o Coach Carter, que a gente acabou de ver hoje de tarde aí também, e que ajuda muito a entender esse papel do pai, né, dos pais como líderes, né, de uma grande equipe. E isso supõe uma série de ações, né, de exigir, né, com carinho, mas com a certeza, né, de onde a gente quer chegar. E são coisas muito pequenas, né, isso que o senhor acabou de mencionar, olha, coisas pequenas que vão marcando, vão puxando os filhos para cima
e ajudam a que a gente perceba o que é essencial, né? Como garantir esse bom crescimento de cada um de nós. Então, eu queria... Só um detalhe, Fala você aí. já deu parabéns para todos os pais que, né? Não, Que, pode dar parabéns. né, nós temos que dar os parabéns a todos os pais nesse nosso dia, né? Assim, que Deus ilumine eles, que eu acho que Deus deu uma luz para que eles sejam, né, o reflexo de Deus Pai na família, né? Que eu acho que essa é a grande finalidade de um pai, né? Ser o reflexo, ser os olhos, o ouvido, a bondade, o carinho de Deus Pai para os filhos. E é por aí que eles começam a entender que existe um Deus, né? Quando eles veem a bondade do Pai com eles, eles conseguem ver depois que existe um Deus que também é bom com eles, né? E aí vem o espírito de filiação. E então que cada um veja essa luz e agradecemos, eu queria agradecer muito ao meu pai, né? Aproveitar essa live que me fez ver toda essa luz de Deus na vida, né? Viu o que aconteceu? Vocês, Já né? começa É, engasgando aí. engasgando, porque vocês me fizeram ver o filme agora, porra, ver esse filme de vocês agora me deixou muito emocionado. Então, você está me pegando, tá pegar um pai agora assim tremendo com o coração, A né? flor Então, da pele aí. a flor da pele. Eu quero ser Muito bem. durão aqui, mas não é fácil. Mas essa ideia de trabalho em equipe, de fazer, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Um de vocês falou do amor entre os irmãos, acho que foi a Bia, né? De a gente fazer com que eles se amem e se reconheçam como irmãos, conheçam as dificuldades de cada um e aceitem as dificuldades e se amem dentro desse processo. De criar essa união, esse grupo, esse sentido de time, esse sentido de grupo, de pertença, né? Que é muito importante. Mas eu E sabe que acabei eu... com todo o teu esquema aí. Você vai Não, falando as não, coisas, eu vou não, só, entrando nesse mundo. vamos também contar com a tua intuição aí. Mas eu penso que, assim, esse tema dos conflitos que vão surgindo, né? Às vezes a gente se depara e, puxa, minhas filhas estão brigando, né? Às vezes algumas famílias me comentam, às vezes o ciúme entre uma e outra, às vezes são coisas tão pequenas e quando eu vejo elas já estão lá gritando uma com a outra. E faz parte, né? A gente sabe que faz parte, não, nenhum diamante se faz sem esse atrito diário, né? Isso é uma ideia bem clichê, mas que ajuda a gente a recordar que faz parte e que às vezes a gente pode intervir, às vezes é melhor deixar com que elas se resolvam, mostrar que a gente também confia em cada uma delas, que o tom, né, deve ser respeitoso sempre, são coisas que vão surgir aqui, mas eu só penso, eu pensando aqui, né, nossa família, né, aqui a gente joguei de sopetão meu pai nessa live, a gente vai inaugurar um desafio, né, essa semana de 4 dias de live, para a gente dar uma otimizada, né, na qualidade do amor familiar, e esse é um tema que importa a todos, né, todos nós, seja filho, seja pai, seja mãe, todo mundo pode dar um salto de qualidade no amor familiar. E eu pensando nisso, né, puxa, eu tô aqui com um pai de 9 filhos, eu com mais experiência até de orientação de famílias, na educação personalizada, e com esse olhar, né, para tentar tirar o melhor de cada um, tentar traçar planos de ação para cada família que confia os seus filhos ali à escola e vejo como melhorar, né, o papel de cada aluna nesse papel enquanto filha, assim também, e acabo pensando isso, né, são coisas muito pequenas, né, às vezes eu tenho que falar para uma, puxa, veja como sua irmã mais velha se dá bem, né, assim, se deu bem naquele teatro, naquela poesia, às vezes eu tenho que ajudar a irmã do meio, que é academicamente muito boa e às vezes quer passar da mais velha, e eu tenho que ajudar que ela perceba como ela pode admirar a irmã mais velha. Ou às vezes eu tenho que falar para a irmã mais velha de uma outra família, lá, puxa, você tem que ajudar a sua irmã mais nova, você tem que cuidar dela também, né? E que o peso de ser irmã mais velha, né, não seja um peso. Mas isso depende muito de cada uma, e eu fiquei pensando isso agora dentro da nossa família, ali, 9 filhos, tivemos ali, né, vários momentos, várias fases, alguns, né, numa casa, outros em outro, e
E das últimas lembranças que eu tenho, assim, né, como a gente sempre trabalhou muito em equipe, né, até esse curso que a gente está montando, toda essa parte da gravação, o cuidado aí do Dude na edição dos vídeos, a Teca ajudando na parte da tipografia, o olhar estético de um, de outro, um feedback. Então, tudo, né? Até mostra cultural, tive que fazer um projeto para a turma, ia lá a mãe costurando a foca, o Dude preenchendo as coisas, né? Cada um participando de alguma forma, né? O Lelo também entrou aí, né? Já acompanha, às vezes, dando os feedbacks dele também com relação à nossa oralidade, como a gente pode se comunicar melhor, cada um cuidando de nós, assim, como uma equipe e sempre, né? A gente nem precisa falar assim, né? Poxa, como que a gente pode se ajudar? Isso surge, né? E a gente pode agora, nesse momento, parar e pensar um pouquinho, né? O que gera tudo isso, né? Como construir tudo isso? Porque não se improvisa, né? Uma relação de caridade, de serviço, sem que a gente tenha pensado quais foram as bases que antecederam tudo isso, quais foram os critérios, né, de atuação que a dona Gessilene, que está aí nos acompanhando, e o senhor Ney Kloster foram preparando desde sempre, né? Então, são coisas que, de repente, eu me vejo numa família assim, mas a gente pode pensar, né, o que gera tudo isso, né? E como que a gente pode, claro, sempre melhorar, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que constrói esse amor familiar, como que essa caridade ela pode estar bem ancorada na família e quais são as pequenas atitudes que a gente pode ter para conduzir esse ambiente respeitoso e esse espírito de equipe em casa. Bom, a primeira coisa é que os pais têm que imaginar e sonhar com essa união com os filhos e falar muito isso, que os melhores amigos teus têm que ser os teus irmãos. E essa é uma frase que você tem que colocar, e eu sempre falava, olha, os teus amigos da escola vão vir e vão passar, e vai sobrar os teus irmãos. Então, cultive sempre a amizade com teus irmãos. Você está lá brigada com né, tá brava, não brigada, mas às vezes está brava por causa disso ou daquilo com o teu irmão. Então, os pais sempre intervêm e cria esse critério, né? Cria essa ideia básica de que os problemas dos teus irmãos, então vamos lá, por que ela fez, vamos sentir qual é o sentimento dela, né? Ver se ela está triste, se ela está nervosa, né? O que está acontecendo, né? E entendendo a situação para evitar que esse conflito aumente. Então, a primeira etapa é fazer com que ele se sinta um grupo, porque se eles sentem um grupo em casa, esse grupo já dá a eles uma situação confortável, toda pessoa tem que estar num grupo, eles não vão procurar valores em outros grupos, que podem ser diferentes do da nossa casa. E aí tem que estar uma ação muito grande. O que eu sempre quis é que você seja, né, as tuas bolachinhas que você ia fazer lá, assim, a gente entrava de cabeça fazendo, seja as atividades que a gente ia fazer, a ideia é que todo mundo, o problema de um é problema de todos. Vamos rezar por todos, e aí também é uma parte importante quando você começa a ver que todo mundo está rezando, né? Vamos supor, nos momentos a gente tem o costume em casa de rezar o terço em família, dar uma intenção e procurar qual é a intenção que você tem, né? Qual é a dificuldade que o teu irmão está passando. E com isso a gente vai criando o ambiente de um se preocupar com os outros. Vai acontecer discussões? Vai. Né? Vai acontecer ciúme? Vai. Vai acontecer ciúme da preguiça alheia? Vai. Na hora de trabalhar? Tudo isso é normal. Né? Vai haver disputa deles com você, que é o pai, da tua atenção? Vai. Né? O que importa é você não dar muito crédito a essas pequenas disputas. E você, aos poucos, ir abraçando um outro, vendo, né? Oh, eu estou aqui por causa da necessidade desse. Eu estou aqui por causa da necessidade desse. E é interessante que nós, numa família de 9, a gente pôde viver várias situações em que uns precisavam, naquele momento, bastante, né, de bastante conversa, e outros, né, dizem assim, o senhor quase não conversou comigo essa semana. Não, porque hoje, essa necessidade, hoje, é desse filho.
ter essa visão, né, é muito importante. Então, a ideia básica daquela tua pergunta, Cissa, é fazer com que eles sintam que os melhores amigos, no final da vida deles, tem que ser o irmão, e tem que cultivar isso. Cultivar, cultivar, cultivar. Não deixar pequenas coisas, porque você pode ter, às vezes, viver 90% bem e 10%, né, que a Franklin Covey fala lá, não deixe 90-10, né? Não deixe que 10% da tua relação estrague os 90% que foi bom. Então, os Sim. pequenos 10%, né, perdoa, né? Ensinar a perdoar. Essa é uma grande ideia. Exato. Eu até pensei isso, né? Como cultivar essa relação, né? Eu tava hoje mesmo, né? Ali, impressionada que estávamos em casa, eu vendo umas coisas com a mãe, né? A, a Júlia lavando louça ali com o Dude e o Lelo tocando violão lá dos Estados Unidos, participando aí da limpeza da cozinha, de certa forma, estava ali conectado, encaixadinho ali, bem na frente da Juju, que estava lavando louça e cantando com ele. Então é interessante como a gente dá um jeito, né? Dá um jeito de se conectar, né? De não perder esse contato, esse vínculo. E isso é essencial, né? Que a gente não deixe cair, não deixe essa peteca cair, assim. Penso que o lar tem essa característica de consolo, né? E de ratificação. Eu sei que eu sou amada, né? Não pelos meus méritos, mas pela origem, né? Poxa, eu sou dessa família, né? E esse sentimento de que eu pertenço a essa equipe, né? E de que eu me entendo né, nesse grupo, ajuda também a que a gente valorize, inclusive, as nossas heranças, né? As nossas memórias, né? Porque isso faz com que a gente consiga se projetar depois com mais impulso, né? Para o futuro. Então, pensar nessas raízes, né? O senhor gosta muito dessa imagem, né? Da árvore. E Sim. e pensar que essas raízes, né, entender quem nós somos, entender a história da nossa família, entender como que nós agimos. Aqui nós agimos assim. Quais são os lemas que conduzem, né, as nossas principais decisões, né, e convicções que ficam claras. Tudo isso deve ser repetido milhares de vezes, né, dia após dia. Assim, né? Então, o valor da verdade, o valor da caridade, tem alguns pontos que a gente prima, né, prioriza, e isso vai ser sempre defendido assim. Eu lembro que até uma vez conversei com o senhor, fui numa, não sei se o senhor lembra, nem estava na minha pauta aqui, né, mas eu fui participar de uma preceptoria com uma pessoa que é muito boa, assim, né, e eu fui falando, puxa, na minha casa, né, uma das principais coisas é que a gente não podia discutir com a nossa mãe. E essa é uma das coisas mais importantes, assim, que a gente tinha como pauta ali, né? Porque meu pai sempre defendeu muito a minha mãe. E aconteça o que acontecer. Eu lembro que ela até falou, e eu fiquei por um tempo pensando nisso, até compartilhei isso com você, que ela falou, não, mas então, quando eu chegar, né, chegava em casa, e quando o pai chegava em casa e contava assim, puxa, ele ficou a tarde inteira dormindo aqui no sofá e não fez o que tinha que fazer e tal, mesmo que a mãe tivesse exagerado ali, né, você já dizia, não, sua mãe falou, você não vai discordar dela, né? A gente vai simplesmente abaixar a cabeça ali e ver o que podia ter feito diferente ali. Então, eu sei que também, quando eu contei isso para essa preceptora, ela me disse, não, seu pai devia ter agido de outro jeito, seu pai devia ter perguntado que horas exatamente que você dormiu, que horas que você acordou e que horas que tal. Então, eu lembro que até partilhei isso com você, lembra que a gente, fiquei, puxa, às vezes a forma de falar não pode ser mais importante do que o conteúdo da conversa e tal. Mas depois, pensando bem, eu falei, não, peraí, isso é uma marca da nossa família, né? O cuidado, né, com a mãe, né? Não, a gente não dá para descaracterizar isso lá. Era uma das coisas que a gente tinha como essencial, né? Esse respeito, aconteça o que acontecer, né? E claro que sim, né? Depois a gente já ia identificar onde que estava a falha, mas ter clareza, né, de que, puxa, uma das marcas da minha família é a transcendência, o carinho pelos pais, o compromisso pelos encargos em casa, tem uma série de coisas que a gente tinha ali muito presentes, né? Isso ajuda que a gente saiba depois se posicionar como família, entender as marcas, né? O nosso jeitão de ser, né?
Porque se você deixar, pegando um pouquinho o gancho disso aí, né, assim, os filhos, eles começam a negociar muito, né? A sensação, em qualquer fato, a sensação da mãe, a sensação do filho, ela fala, olha, eu pedi para ele, ele não veio, né, pedi 3 vezes, 4 vezes, ele não veio. E o filho, não, mas é que a que horas foi? Ele quer chegar num limite para poder diminuir o negócio dele. Então, o que eu não queria ali era continuar com aquela discussão. E se a mãe falou, eu não vou duvidar, eu não posso duvidar da palavra da minha esposa, né? Se ela falou, né, eu acredito nela mais do que 100 tabeliões assinando juntos, né? Assim como eu acredito nos filhos, mas entre os filhos e a mãe, eu não posso desacreditar a minha esposa, a quem eu amo, quem é a mãe dos filhos. Então, ali era ponto pacífico para mim, eu não tinha discussão nesse negócio. E vocês sabiam disso, né? E isso acabava com o negócio. Eu não quero discutir se você foi às 3, 3h30, 3h05, 3h35, né? Não foi a tarde toda, né? Foi o 3/4 né? Da tarde, Ou tanto faz, da né? tarde. A ideia era o conceito do problema, né? Isso, quando você tem essas ideias claras e as crianças têm essas ideias claras, fica mais fácil de trabalhar. Hoje, naquele filme Coach Carter, é interessante, né? Quer dizer, ele definiu algumas regras, né? E as regras deles eram maiores, né, do que, às vezes, o sucesso temporário de um Ou jogo, a né? pressão de muita gente ali, né? E a pressão de muita gente. Não, existem as regras. E se a gente não começar a seguir essas regras, né, e essas regras são feitas para o bem deles, né? Então, as tarefas em casa, quem mais cresce com as tarefas em casa são os filhos, que aprendem a ter responsabilidade. Então, a ideia de você ter, de os filhos ter tarefas em casa e poder trabalhar junto, né, você está querendo fazer com que eles, primeiro, tenham responsabilidade por algo, né, não sejam, vamos assim, estejam na sala, estejam na família, como está num hotel, né, só sendo servido, né? A família, todos servem, né? E aí o importante é que todos sirvam e todos sirvam no grau que tem possibilidade de servir naquele momento. Então, não precisa todo mundo fazer igual e não precisa discutir. Aí a gente fala muito, e essa é uma das discussões que acontece, que é a preguiça da inveja alheia. Às vezes, não, mas o outro está com trabalho, agora eu também tenho trabalho. Quer dizer, não, eu posso, na minha disponibilidade, fazer. Então, se você define que todo mundo serve na medida da sua necessidade, então a tarefa não é só para resolver o problema da casa. Se fosse o problema da casa, os pais, eu sempre falei, assim, você não pode? Não pode, não tem. A gente vai fazer. Você está aqui, a gente vai fazer. O problema não é aqui. Agora, você participar dessa atividade e contribuir, isso vai ser feliz para você. Você vai crescer com essa atividade. Você vai crescer, você vai participar. E era interessante que quando alguém não queria, teve vários momentos, então tudo bem, então vai lá e senta na cadeira. Nós estamos arrumando a sala, todo mundo está trabalhando, se não quer trabalhar, não tem importância. Senta. Senta e vê todo mundo trabalhando. Acho que esse eram alguns momentos que as pessoas paravam e falavam, poxa vida, eu fui... O que eu tô fazendo? Ninguém é obrigado a trabalhar em casa, né? Mas, à medida que a gente fala com eles, ó, isso aqui é muito bom para vocês, e eles foram vendo e participam. E é interessante quando você tem, às vezes, os mais velhos e os pequenos que estão com 2 anos e vê todo mundo trabalhando, que você nem pensou que ele podia entrar na sequência, ele vai lá e pega uma vassoura tentando ajudar porque ele quer participar do grupo, todo mundo está fazendo, eu quero ser igual a essa família aí, né? Então, primeira coisa é o carinho entre isso, esse respeito da mãe, essa hierarquia da palavra da mãe é intocável, né? Eu não discuto com isso, e isso dava uma tranquilidade e uma segurança para vocês, que vocês sabiam que não precisava continuar a discussão, né? Não adiantava a discussão, né? Então, era, né, Uma a palavra segurança, dela né? era, A gente dava uma precisa segurança nisso. dessa segurança. Então dá para pensar isso, como a gente falou, né? Na família a gente tem esse lugar como consolo, né? Eu sei que eu vou ser sempre acolhido, né? Nas circunstâncias, cada um, isso que o senhor falou, né? Em algum momento um precisa de mais atenção, outro menos. Outro dia a gente encontrou aí com um casal que tem
filhos com deficiências diferentes ali, né? Um que demanda mais terapias, outro demanda menos. E é interessante que a família amadurece como um todo ali, né? E esse amor que se faz ainda mais verdadeiro, né? Sabendo que o bem para um é o bem para todos, né? São ideias que nos ajudam a saber que sim, educamos os filhos de formas diferentes, né? E aqui perguntaram, olha, essas tarefas domésticas eram dadas aos homens também? Ixi, eles trabalhavam. A todos. Tinha diferença. Ela era dada em função da idade de cada um deles. Então, os meus mais velhos era o João começava a fazer, e ele pegava as tarefas mais difíceis, a panela mais e pesada, ia diminuindo em função da idade. Mas não era só para homens ou mulheres. Eu acho que eu entrava no meio, e os pais têm que entrar e dar o ritmo. Porque isso é muito interessante, porque as crianças às vezes vão levando lavar aquela louça devagarzinho, com dó deles mesmo. Então, o que você faz? Você chega ali junto, né? Você não está em nenhuma delas, mas aquela que está com menos, você chega ali e começa a dar um ritmo maior. Cara, vamos fazer isso aqui rápido, isso aqui é rápido. A tarefa tem que ser rápida. Então, o ritmo quem vai dar é o pai quando entra e a mãe quando entra na tarefa. Se o pai e a mãe ficam vendo televisão e os filhos ficam trabalhando, não funciona. E aí vitimiza eles. Né? Tudo que você faz nesse sentido, assim, o que é bom para um é bom para outro. O que não é bom para um não é bom para outro. Né? Eu lembro de um assunto parecido com esse, que é, não, este filme aqui as crianças não podem assistir, o pai pode assistir. Não, se faz mal para uma criança, faz mal para a alma de um adulto também. Então, esse filme, ninguém vai assistir, cancela e vamos embora. Se a tarefa é bom para as crianças, também é bom para o pai. O pai está cansado, mas o pai entra ali junto, quer dizer, se a gente não der o ritmo nas tarefas... Também, né? Ler livros. Né? Aí as coisas começam a complicar. Né? Então, os pais têm que estar na frente das tarefas, tem que estar na frente. Né? Eles arrastam, é como o líder, né? Quem vê o filme, eu acho muito bonito, aquele filme Fomos Heróis, um filme já antigo, mas fala muito da liderança, né? Como é o Gibson. Ele é o primeiro a pôr o pé na batalha do helicóptero e é o último a sair. Tá? Então, quer dizer, o pai, nas tarefas de casa, tem que ser a mesma coisa. Aí todo mundo vai querer ajudar o pai. Agora, entre eles, se você deixa só entre eles, aí vai criando uma disputa, né? E aí dá problema. Então, sabe, o segredo para entrar é o pai estar junto, não pode falar. Você falou desse filme, e eu me lembro que para dar palestra de liderança, o senhor assistia muitas vezes esse filme, né? E eu me lembro de que cada vez que o senhor assistia, a gente comentava algumas cenas mais, né? E eu me lembro que uma vez nem tinha reparado, né? Mas numa cena desse filme, era um filme de guerra, né? Caiu uma bomba perto de um lugar onde eles estavam fazendo todo um estudo ali das barreiras do inimigo, tinha um rádio, enfim, um lugar que era importante, né? E cai uma granada ali perto. E aí, mal dá tempo de todo mundo se dar conta, um dos caras se deu conta de que tinha uma granada ali do lado, ele correu e pulou em cima da granada. Só que era uma cena muito rápida do filme, e eu já tinha assistido várias vezes, só que só naquele momento que eu entendi, eu falei, meu Deus, peraí, o cara pulou na granada, né? Então, explodiu nele e os caras lá continuaram, nem viram o que tinha acontecido, continuaram ali nas tratativas do inimigo e tal, e não sei o quê. E eu fiquei com aquela cena na minha cabeça por muitos e muitos anos, porque eu pensei, bom, às vezes a granada é uma panela engordurada lá, né? Às vezes mais do que ficar falando, gente, quem que vai pegar essa granada aqui? Gente, como é que vai ser, né? Tem uma granada ali, né? Ninguém vai pegar, né? Então, às vezes essa atitude, assim, de pular rápido na granada, me ajudou muitas vezes. Nem sei se eu te contei, mas eu lembro que por esse filme e por muitos filmes que a gente pode ver aí de liderança, a gente pode pensar, bom, o que eu tiro desse filme em família, né? Esses filmes em família, né? Agora a gente acabou de falar do Coach Carter, que tá fresquinho, mas outros que a gente percebe que dão esse tom de família e que nos fazem, nos inspiram a crescer mesmo, né? Como grupo, como time, com esse espírito de serviço e de doação, né? Então, esse exemplo da granada, às vezes eu até desenhava a granada na pontinha do meu caderno lá para pensar, bom, quando tiver uma granada, que caia para mim, né? Que eu não fique aqui tentando passar a granada para os outros, que não dá tempo, né? A granada depois machuca todo mundo, os estilhaços podem
prejudicar e ao invés de ficar lá tentando repassar isso aí, que eu pegue isso e pronto, manda ver, né? Assim flui melhor as coisas na família também, né? Um cara que pegava a granada com muita frequência, não sei se é o Pedro, né? Que nós fazíamos um carneiro assado que dava, depois um trabalho enorme para limpar aquela forma lá, né? E ele sempre pegava e com uma alegria daquilo lá e fazia. Na verdade, quando você faz isso, você ensina os teus irmãos mais novos a não ter medo do trabalho, né? Não importa quanto tempo, o que importa é a disponibilidade que você entra para fazer as coisas ali, né? Esse que é a parte importante. E essa alegria, né, pai? A gente falou aqui, né, esse saber fazer um mutirão em família, almoço de domingo, assim, né? Quem que vai lavar a louça, né? Às vezes ficam lá só Não, levanta todo mundo, a gente põe, né, uma música, faz aquilo com mais leveza. Hoje até sobrou aí pro Dude e pra Juju e pro Lelo lá. mas às vezes a gente pode dar esse tom de começar, né, de não esperar que aquilo fique só para as mães, né, ou para as tias, né, ou começar logo, né, sem demoras, né. Isso supõe treino, não se improvisa, né, pai? Tem virtudes assim como essa laboriosidade, que são muitos, muitos anos fazendo ali um sinal para um sinal para outro, porque são coisas que a gente precisa aprender a amar através daquilo, né, que é doação e que faz parte. E vamos lá. Essa parte que a gente comentando da proatividade, né? Quer dizer, então a tarefa de casa ela ajuda as crianças a ter essa proatividade, mas os pais têm que ajudar a fazer isso aí, tem que ensinar essa a ser proativo, porque as tarefas estão ali, não tem jeito. Você falou desse chegar em casa e fez assim com o dedo, assim, é muito interessante, porque às vezes a gente recebia visita em casa, então 2 casais. E terminado, né, eram 2 casais, mas eu tinha lá 7 filhos, então, né, 8 filhos, então a quantidade de louça era grande, né, mais as coisas que se prepararam para poder recebê-los. E esse era o sinal, né, porque daí os filhos iam saindo da mesa, né, e ficavam ali, também tinham às vezes os próprios amiguinhos que veio do casal. Então, o combinado era que os da mesma idade ficavam conversando e os outros eu fazia assim, que era para pegar, tirar a mesa e ir dando conta, né? E esses dias a gente recebeu uma visita muito legal aí de uma pessoa muito querida nossa, nós estávamos ali conversando e nem foi preciso fazer sinal nenhum, vocês saíram, pegaram, fizeram, limparam, e ele falou, nossa, todo mundo saiu daqui, limpou, arrumou, nós ficamos conversando aqui, veio a sobremesa, né? Quer dizer, você está fazendo isso. Agora, o que a gente está criando aí? Nós estamos formando excelentes profissionais. Então, a ideia disso aí não é que resolve o problema de casa e nem dá um aconchego ao pai, que agora não tem problema de lavar a louça depois. Não, longe disso. Vamos pensar no bem que a gente está fazendo para os filhos de ser uma pessoa proativa na vida profissional dele. Então, a tarefa de casa, ela não deve ser resolver a casa. A casa, se você quiser resolver só a casa, você resolve com uma empregada e acabou. Terceiriza e pronto, né? Agora, se você terceiriza isso, não tem problema. Mas quem vai ensinar o teu filho a ser proativo? Onde que você vai pôr material nele para ele ser proativo? Se você não usa essas coisas de casa, se não usa o teu exemplo nesse processo, ele não vai aprender em lugar nenhum. Uhum. Na escola, não. Sozinho, não. Então, a tarefa de casa, ela não é para resolver o problema da casa. Às vezes a gente tem dificuldade, nós tínhamos dificuldade, não podíamos pagar empregado, mas não é para isso. E se os filhos pensam que é para isso, você tem que tirar isso da cabeça deles. E se você faz por isso, tira da tua cabeça. Pense o bem que você faz para o teu filho, à medida que ele assume ser proativo na limpeza de casa. E ser proativo no jogar o lixo, ser proativo no tirar a mesa, ser proativo em fazer uma sobremesa. Ele pensar na frente. Então, a gente consegue ensinar isso dos 10, dos 8, cada um na sua idade, à medida da sua capacidade. Sim. Então, essa característica da tarefa, de você fazer essa tarefa, de mudar a tarefa para esse sentido, é muito importante. Isso é o fundamental. Então, sempre eu pensei, não estou querendo resolver o nosso problema ali, eu estou querendo ensinar um
critério para eles, colocar algumas sementes, né? A gente tem falado isso, né, Cícero? Eu acho muito bacana, né? Os filhos, a maior característica da educação é você dar, vamos dizer assim, formar a razão teórica que vai ajudar a razão afetiva depois a fazer a razão prática de decidir. Então, se você põe conceitos nele, ele vai ter uma vontade mais forte, mais firme nas decisões mais importantes da vida dele. Nós temos, os pais, nós temos 15 anos, né? Os filhos vão viver 60, 80, 100 anos, né? Mas nós temos de 0 a 15, de 0 a 20, para ensinar sementes nessa razão teórica dos filhos e critérios para essas crianças que vão ajudar a decidir lá para frente. Então, essa é a característica. Então, nós não podemos perder tempo e não podemos desperdiçar uma coisa tão importante como essa oportunidade que é a tarefa de casa. Eu ouvindo você falar, né, lembrei aí de volta, não sei se já citei aqui em algum momento, mas essa ideia do Tomás Melendo que fala que a família é uma ponte entre nós, né, o ser humano e a humanidade. Assim como a pessoa ela em casa, é assim que ela vai aprender a ser, né, na humanidade, assim, né, enfim, onde ela está. E esse civilizar é algo muito importante para esses primeiros anos de vida, para esses 15, 20 anos de vida, né? A forma como você come à mesa, a forma como você serve os outros. Às vezes a gente via até amigas que falavam, não quero nem pegar na jarra, porque aí já vão começar a pedir para eu servir todo mundo. Não, pega essa jarra, segura lá, né? Que seja você, né? E a gente entender o valor do serviço. Então, são coisas pequenas. E isso, né? Esse civilizar em coisas muito pequenas do dia a dia, é o que torna a pessoa mais bela, mais educada e mais livre mais para frente, né? A gente vai falar depois com relação à formação dos adolescentes, né? A gente vê Bomsi, para ele ser livre, né? Saber decidir, né? Ter essa autodeterminação para o bem, supõe um autodomínio, supõe uma determinação nas convicções que conduzem ao bem. Então, eu preciso primeiro preparar esses conceitos, esses critérios, porque é claro que os sentimentos, né, os que a gente falava, a preguiça, vão vir, né? Vão vir, é natural. Nosso ser humano tem essa natureza que é um pouco mais bagunçada por causa da nossa mesma natureza. A gente vai buscar o mais cômodo, o mais fácil, a gente vai se cansar, né? Tem coisas que não é fácil você deixar de fazer uma coisa que você gosta para fazer algo que é importante para os outros, né? E saber que a conduta, ela se domina ou se determina pela razão, eu preciso ter clareza, né, do porquê que eu estou fazendo aquilo. É por amor? Então, vamos lá, isso ajuda a mover, né? Os motivos mais elevados são raízes mais profundas, né? De volta àquela ideia das raízes, né? Como é importante a gente ter claro, né? Nós como pais, que são, né, esses pequenos detalhes em casa, às vezes é uma bobagem, mas é recolher o farelo da borracha, ajeitar as almofadas do sofá, né? É saber olhar para trás, né? Eu gosto muito tem um livro, deve estar aqui atrás, mas um livro que eu li recentemente, que chama O Despertar da Senhorita Prim, e um momento bem aleatório, assim, ela fala da maçaneta. Era uma mulher muito apressada, assim, né? E ela foi perguntar para um monge lá, um conselho, e ele falou, vou te dar um conselho, segure bem as maçanetas. E ela ficou assim, qual é a das maçanetas? Assim, e ele falava, pega a maçaneta, abre bem as coisas que você tem que fazer e termina bem as coisas que você tem que fazer. Fecha aquela porta, né? Você sai às vezes de uma oportunidade, vai para outra, de uma ideia, vai para outra, e parece que você fica, né? Entra num lugar, fecha a porta, né? Fecha com cuidado. E esse segurar a maçaneta, também uma vez numa aula de hotelaria, eu ouvia de uma numerária auxiliar, né, sobre isso, cuidado, ela falava o último olhar da camareira, né, num quarto, então ela falava que ela segurava a maçaneta e ela falava que o último olhar da camareira é o primeiro olhar do hóspede. Então ela falava que esse segurar a maçaneta e olhar para trás é algo que não só as camareiras devem ter, né, mas todo mundo, né? O último olhar do filho no quarto é o primeiro olhar da mãe quando ela vai entrar lá, ou então, né, então olhar para o quarto que eu estou deixando, olhar para a sala que eu estou deixando, sair de um lugar como se eu tivesse, né, fugitivo, né, sem deixar vestígios, né, um banheiro que eu acabei de tomar banho, deixa eu sair sem deixar vestígios.
coisas muito concretas que eu falo para as adolescentes, olha, cabelo no ralo, aprender a olhar para a pia que eu deixei, se ficou espuma no espelho, né, por causa da escovação de dentes, são detalhes pequenos de civilidade que a gente aprende em casa, porque a gente percebe que eu não sou a única naquela casa, né, não sou, como você falava, não sou num hotel absolutamente aqui só esperando que me sirvam, mas eu preciso deixar o espaço agradável para o outro chegar, né, então eu sei que tem aí alguns critérios que a gente pode ter com relação a esse espírito de equipe, esse amor à família, e que era a primeira ideia, né? Eu lembro dos 3 segredos, lembra disso, pai? Desse primeiro, da caridade, que vai além da justiça, quer dizer, não... Justiça e caridade, quer dizer, na verdade, nesses 3 segredos eu acho bacana, né? O primeiro é justiça e caridade, o segundo, ser proativo e reativo, e o terceiro, né, é esquecer e refletir, né, sobre isso, né? Mas esse da justiça e caridade, na família, se você vai pela justiça, o que é justo para mim, né, você vai pôr o pé pelas mãos e você vai ficar com inveja, você vai ficar com raiva e você não vai fazer. Então, as atividades na casa se faz por amor. E acho que esse é a grande... É o grande tema. A grande inflexão que acho que Cristo colocou na Terra, né? Se você pode dizer assim que o mundo passa por diversas mudanças grandes, radicais, a mudança radical que Cristo deu, né? Que antes de Cristo, depois de Cristo, né? É a caridade, aquele sermão da montanha, né? Que ele colocou lá, porque antes disso não era assim. E você me falou um negócio que eu achei muito interessante, não me sai da cabeça, que é aquele sacerdote que viveu no Japão. E falando das civilizações cristãs, né, que nós tivemos o privilégio de vir dos italianos, dos portugueses, de uma situação, quer dizer, a questão do perdão, da caridade, cristã, né? Isso que você quis dizer. tradição cristã é muito mais forte do que numa oriental. Na oriental, eles não perdoam. Se errou, se errou. Uma cultura mais radical das coisas, assim. Uhum. Né? Tanto eles não perdoam os outros e nem se perdoam, né? O assim erro, como né? os kamikazes, o erro deles eu estava no Japão e vi que um cara saiu no jornal, se matou porque houve uma falha no avião, né? E o chefe da produção lá se matou, lá da manutenção. Eles não se perdoam. Né? Então, mas a gente tem que aprender a fazer isso dentro da família, né? Essa da justiça e caridade. E é essa ideia que a gente falava do lar como lugar de que né, me aceitam como eu sou, né, me amam apesar dos meus erros, né, apesar das broncas ali, falou, olha, isso aí que você fez não foi bom, mas eu continuo amando você, né, que isso fique bem claro sempre, e é algo que a gente tem que exercitar sempre, né, também essa paciência para tentar separar, né, ali uma coisa do outro, né, a pessoa do erro, e isso ajuda muito a salvar sempre a intenção da pessoa também. E você perdoar, né? E você não pensar mal, né? Assim, no lar também é um lugar de você aprender a não pensar mal, não falar mal dos outros, não dar intenção mal para os outros. Isso aí é muito comum, né? Ele me empurrou porque ele está querendo me derrubar. Sei lá se ele estava querendo, nem ele sabe, às vezes foi sem querer. E mesmo que tenha sido por querer, não pense mal, você só vai ficar ruim nisso. Então, a caridade é um lugar, o lar é o lugar para você ensinar a caridade, ensinar a amar. É o primeiro lugar, eu acho que é a parte fundamental disso. O segundo segredo é aquela da proatividade e o ser o reativo, né? O proativo e o reativo, né? É o lugar de a gente ensinar os filhos a ser proativo, a ser bons profissionais, a não ter medo do trabalho, a ser o primeiro a pegar, a pular sobre a granada. Então, esse é o segundo segredo que a gente tem que ensinar. Como pegar, não fugir do trabalho, né? Não se esconder, não, eu vou fingir que estou dormindo aqui, o pessoal está começando a tirar a mesa, mas agora eu já estou aqui no quarto sono, vou ficar aqui quietinho. Pode ser que em alguns casos você fez isso, mas vai ficar, a ideia é que as pessoas depois comecem a refletir sobre as suas atitudes e pensem que isso não leva à felicidade. A felicidade leva a um trabalho bem feito, né? A alegria do trabalho bem feito, a sair, e daí você tem que comemorar, terminou a cozinha, comemora, terminou de limpar a sala, comemora, né?
mostra a alegria do trabalho bem feito. Isso não pode ser um peso, né? Isso tem que ser alegre. E os pais têm que ser o protagonista dessa alegria do trabalho bem feito, né? Desse olhar. Você pode olhar que, mas não ficou bem limpo assim, né? Não, esquece o bem limpo, né? Trabalha, depois isso você pode mostrar numa outra etapa. Agora, fala, seja muito positivo. Se não ficou bem limpo, daí você, com muita alegria, você mostra lá como é que deveria ser, porque as pessoas não fazem mal por ser mal. Às vezes elas não têm conhecimento, não têm, ou não adquiriram a sensibilidade do grau que precisava da camareira, né? Às vezes uma camareira saiu lá, mas ela não está bem treinada, então para ela ficou bom, né? Na percepção dela. Então precisa às vezes de mais treino. Então pensar nisso, ela não fez isso por maldade, né? Nunca pensar que as pessoas são mal por mal, né? Essa é a ideia. Um parênteses, São José Maria gostava, ele tinha um olhar clínico, assim, para as coisas materiais, né? E é interessante como onde ele visitava, assim, depois deixaram relatos, assim, que ele deixava sempre umas notas de conserto, sugestões de melhoria, às vezes até colocar uma esponjinha atrás de um quadro para não deixar marcada a parede, e coisas pequenas que às vezes as pessoas pensavam, como é que eu não percebi isso, né? Como é que ele enxergou tudo isso? Mas é porque essa presença de Deus, essa presença do outro, né? E esse cuidado, esse carinho, né, de cuidado, vai sendo um pouco, cada vez, a gente vai sendo um pouco mais sensível com relação a isso, né? A gente vai ter um olhar mais afinado. Isso supõe treino, né? Isso que a gente estava falando aí, supõe cada vez mais sair de si. Para algumas pessoas, até por temperamento, por jeito de ser, já tem um olhar mais clínico, às vezes até mais crítico especificamente, mas para a maioria de nós, mortais, é o treino mesmo. É passar de volta, é chamar o filho e voltar, ó. Aqui a almofada você esqueceu de colocar no lugar. Ali, né, aquele lá a gente podia depois ter recolhido melhor, né? O lixo, por exemplo, esse negócio que você jogou aqui no lixo, você podia ter encapado num papel higiênico melhor, para não ficar tão desagradável assim para quem for recolher. São detalhes que às vezes a gente acha que é natural, mas precisa falar, né? Mas e aí você vai dando o critério do porquê, né? Qual é a razão daquilo, né? Quer dizer, o cara esqueceu de arrumar a cama, né? Falou, olha, filho, por que você não estendeu a cama, né? Nós saímos, né? Todo mundo saiu correndo hoje, eu estou chegando aqui, mas isso vai ser mal para você. Essa poeira pode te dar uma rinite, né? E depois, quando você chega em casa, assim, as pessoas vendo uma cama desarrumada, dá um ambiente ruim para as pessoas, é uma caridade para os outros fazer. Então, mostrar sempre várias razões que vão levar ele a decidir e dizer, vou levantar e vou arrumar a cama. Vou levantar e vou arrumar a cama, né, para evitar, né, esses outros detalhezinhos, né, ele vai fazer por amor, ele vai ter que fazer por amor. No final, é o amor, porque se for pela dor, ele vai fazer enquanto a dor estiver ameaçando ele, né? Então, não dá para você, é sempre pelo amor que ele vai continuar sempre fazendo. Por isso que eu digo que a educação é ensinar a amar, né? A família é o lugar de ensinar a amar, né? E isso, amar, não quer dizer ceder, né? Você tem que amar e fazer as pessoas, assim, quando eu digo assim, amar, não é fazer só o que elas necessitam, o que elas querem, mas o que elas necessitam. E para isso a gente ama, às vezes, exigindo mais de um filho, mais de outro, mais nesse assunto do que outro. Certo, não, eu lembro dessa frase aí do Tomás Melendo também, que finaliza em um vídeo dele sobre os lares luminosos e alegres, né, que ele fala que educar não é ensinar a triunfar na vida. O maior triunfo é ser uma pessoa que ama, né? E essa ideia também ficou gravada no meu coração. E às vezes a gente tem que ter isso na ponta da língua, né? Quais são as frases que eu tenho na ponta da língua que me servem para lembrar, né, do que é essencial, né, das convicções aí que nos fazem chegar mais longe. Então, algumas frases que a gente possa ter num caderno, assim, e olhar de vez em quando, olhar num domingo à noite para começar a semana com fôlego, né? Como que está o meu amor, né? Se a família é um lugar de amar, né? Se a gente vai falar aqui nessa semana de lives, como que o nosso amor se concretiza, o amor pela família, né? O objetivo hoje é pensar como que eu concretizo esse amor à família, como que eu
cresço no meu amor, né? Primeiro, a gente vai amanhã também, o amor a si mesmo, para eu poder chegar mais longe, saber como que eu posso potencializar as minhas características. Depois, o amor, né, pelo trabalho bem feito, também nas formas de agir, de estudar com os amigos, com os professores, com os colegas. E depois, o amor por Deus. Tudo isso supõe lembrar que o principal motor é o amor, né? E São José Maria tinha essa frase também que fica muito claro para a gente anotar aí, olhar segunda-feira, assim, o que eu tenho que olhar, né? Obras é que são amores, e não boas razões. E aqui nesse tema de hoje também dá para a gente lembrar disso, né? Quer dizer, são pequenas atitudes, né? Coisas que eu faço, né? Por ele, por ela, né? Eu vou lá lavar aquela louça, eu tô aqui, não vou fugir do trabalho, não vou pendurar aquela toalha. Não é só para marcar o xizinho na tabela do plano de ação, não é só para... Mas é também um instrumento, mas que eu saiba que o pano de fundo é o amor, né? E isso nos move de uma forma mais permanente, né? Com uma raiz mais profunda. Perfeito. Você falou do plano de ação, quer dizer, o plano de ação é sempre uma ferramenta, né? O amor é o final dentro desse processo. O crescimento na virtude é o final disso, né? E a gente tem que fazer com que as crianças cresçam o tempo todo, né? A ideia de você estar melhorando hoje, amanhã. Então, uma das coisas importantes é você refletir no final do dia como é que eu podia amar mais, né? O que eu poderia fazer melhor. E essa é uma tarefa importante para nós, né? Como eu poderia fazer e descobrir um ponto, só um ponto que eu poderia fazer melhor amanhã. E ensinar as crianças a fazer isso, né? O que você poderia fazer amanhã melhor? E eles vão, se você provocar, eles vão fazer. Se você for provocando mais ainda, eles vão criando esse hábito muito bom de refletir, né? E agir melhor, fazer um propósito melhor amanhã. E vão ser muito felizes, né? Que a coisa mais importante, a gente deixa a gente feliz, é quando a gente realiza algo no dia seguinte, fala, mesmo que seja pequeno, né? Eu consegui arrumar a cama de novo. Eu consegui arrumar a cama, porque era uma luta minha, né? Às vezes deixei de fazer outras coisas mais importantes, mas naquela cama eu consegui arrumar, né? Tem uma palestra dada por um general muito importante, acho que já até comentei isso, né? Está no YouTube, que ele fala que a coisa mais importante de um militar, de um cadete, é arrumar a cama dele. Porque ele pode depois chegar, fazer um monte de besteira ao longo por querer ou sem querer, deu tudo errado, não conseguiu fazer, e ao chegar no quarto dele, ele vai falar, eu arrumei a cama. Pelo menos isso eu arrumei, certo? E vou deitar feliz, eu fiz uma coisa boa hoje, que é arrumar a cama, né? Chegar lá, tá tudo organizado, bonitinho e tal, e eu vou deitar numa cama arrumada, né? Essa é as coisas. Então, ensinar esses pequenos detalhes, né? E vão ensinar quando a gente valoriza isso, né? Então, quando os pais valorizam e ficam alegres com as virtudes dos filhos, com os acertos, não as virtudes, às vezes com as atitudes dos filhos, né? Com as conquistas deles, é muito importante. Então, falamos do primeiro segredo, que era a caridade. Segundo segredo aí, que é essa proatividade. E o terceiro segredo, que é refletir, né? Refletir sobre o que passou, sobre o que ficou. Tem coisas que a gente tem que aprender a esquecer, desses 90% aí, versus os 10%, né? Às vezes tem 10% de conflito, de atrito, ou às vezes a proporção pode ser diferente, né? Pode ser 75%, 25%, mas que a gente ajude que os filhos lembrem, né? Tenham boas memórias das principais coisas felizes que vivemos juntos, né? Ter essa prática nas mesas, nas refeições em família, nas festas de família ou nos aniversários. Deixa eu recordar aqui essas boas memórias, né? A gente acabou de recordar aí o Dia dos Pais. Então, essas boas memórias do que cada um fez por mim, puxa, tenho aqui um saldo muito positivo, né? Essa conta bancária emocional, que o senhor gosta de falar também, nos ajuda tanto a lembrar que os conflitos, eles acontecem, nos amadurecem, mas o principal são essas boas construções, esses vínculos mais profundos que a gente tem em família, né? Não sei, senhor, que agora a gente já está chegando no nosso final. Final aqui. Só sobre esse refletir, que é muito importante você refletir para justamente esquecer, né? Então, quando vier alguma coisa, né, que você falou de esquecer, né? Esquecer as coisas, vão ter pequenas coisas que o pessoal fez de mal para nós. Vai acontecer.
que eles fizeram, o que a gente não gostou, o que não foi. Não deixar isso deitar, né? Primeiro perdoar, né? E dizer, pô, esqueci, eu vou dar uma boa desculpa para ele, né? E amanhã, se for uma coisa muito grave, eu falo com a mãe, né? Eu falo com a esposa e a gente vai tomar uma decisão. Mas eu acho que ele não fez isso por mal, né? E isso faz um bem muito grande para a gente manter esse ar de equipe que a gente estava comentando. Então, a caridade é importante para manter essa equipe, a proatividade é para manter a equipe, e esquecer os problemas, né? E perdoar com muita facilidade, né? Os problemas são as 3 coisas muito importantes. Ó, muita gente aí, ó, a Carmen, o Cleveland, muita gente legal aí nessa live aí, pessoas que a gente viveu aqui do lado aqui, tem grandes lembranças aqui, muito pessoal aí, né? Várias pessoas Muito espetaculares aí junto conosco aí nessa live aí, tá? Então, olha, já... Cissa, você me colocou nesse negócio aqui, nesse curso grande de fazer família, né? E até queria comentar o seguinte, porque foram momentos, a gente agora passou umas 3 semanas aí trabalhando imensamente nesse trabalho, aí muitas noites aqui, né? Queria até agradecer a dona Gessilene, que sofreu aí, às vezes a solidão de chegar mais tarde aqui, porque a gente ficou junto, mas foi muito bacana todo esse trabalho que a gente tem feito aí, certo? De resgatar uma série de coisas, assim, e eu queria agradecer aqui você me colocar nesse projeto, né, que eu achei muito legal. Eu que estou aqui E espero agradecendo. que faça bem para muita gente. A gente está preparando um curso, assim, dando o melhor nosso, para poder levantar uma série de narrativas e características, estratégias que se possa usar na família, que funcionaram, às vezes, conosco, que funcionaram com os amigos nossos, que funcionaram, certo? Com outras pessoas que a gente viu, ou que a gente leu nos livros, que a gente gostaria de deixar isso, vamos supor, mais acessível às pessoas. E foi essa é a grande ideia desse curso, dessas lives aqui, de deixar isso mais acessíveis para vocês, de uma forma mais leve, assim. Tá? Então, obrigado, Cissa, por me colocar nesse desafio aí. Nossa, mas eu que agradeço aqui. Eu queria já, então, olha, o Clevan aqui muito simpaticamente já colocou, estaremos juntos ao longo dos próximos 4 dias. Então, a gente já separou aqui umas ideias especiais para esses próximos 4 dias, para dar aí uma chacoalhada na nossa família. Às vezes a gente está já na metade do ano, precisa de um fôlego aí para os próximos meses, e pode ser uma ocasião especial aí para a gente repensar, escrever o que a gente quiser ali, anotar, compartilhar essa live também. Espero que tenha feito bem para vocês, isso que o pai está agradecendo, porque eu também até falei no vídeo hoje de Dia dos Pais, falei, olha, as memórias da minha infância ficaram no chinelo, perto dessas últimas 3 semanas que a gente tem convivido mais intensamente aí por ocasião das gravações desse curso. Tá tudo gravado já, a gente vai deixar aí um lançamento na sequência dessa semana. Já no link da minha bio tem um bônus aí, uma aula bônus sobre plano de ação em família, que já está acessível para quem deixar o e-mail. E a gente está aí essa semana toda juntos, espero que vocês tenham gostado. Essa aula bônus, se alguém quiser, é uma coisa que a gente preparou, que são, eu vou comentar melhor amanhã, quando a gente vai falar de valores, critério e autoestima, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa aula bônus, que é uma maneira de você fazer planos de ação, de ser um pai bem preventivo dentro do nosso trabalho, né? E acho que a educação é uma coisa que, se você não for preventivo, o corretivo dói muito. Dói para você e dói para os filhos. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses planos de ação, valores, autoestima. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Agradeço a todos que acompanharam. Espero que vocês possam aí compartilhar com muita gente, porque é maravilhoso estar aqui. Esses temas são muito relevantes. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Um beijo. Tchau, pai. Obrigada. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.